Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 8 de fevereiro, nós temos aqui Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O texto que nós estamos vendo aqui, Jesus está falando duas coisas que tocou o meu coração e que eu queria dividir isso com vocês. E duas coisas muito importantes. Primeiro, depois de uma tarefa, eles dizem aqui, os apóstolos reuniram-se com Jesus, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus que tinha enviado os discípulos e eles tinham realizado as coisas. Jesus então fala para eles algo muito importante. Jesus diz: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante para cada um de nós. Jesus está dizendo que isso é um princípio importante, porque veja, Deus ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Porque Deus estava cansado? Não. Evidente que não. Deus não se cansa. Ele é onipotente, onipresente, magnânimo. Ele é Deus. E Deus não se cansa. Então Deus ele não precisaria descansar. Mas Deus descansou de sua obra para mostrar para nós que nós precisamos de descanso. Nós precisamos de pausas. A vida do ser humano, ela é feita de pausas. E se nós não soubermos dar as pausas necessárias para a nossa vida, certamente nós vamos escangalhar a máquina. Nós vamos então descarregar para algum lado do nosso corpo ou da nossa mente e nós vamos ficar sobrecarregados, estafados, estressados, porque o ser humano, ele precisa de pausas. Nós só funcionamos com as devidas pausas. Então, depois de um trabalho, Jesus está dizendo para os discípulos: retire-se para um lugar deserto e descansai um pouco. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante para nós. Quantos irmãos nossos, quantas pessoas que a gente conhece às vezes, que a gente tem contato com um com o outro e que a gente vê que a pessoa está extremamente sobrecarregada, e por estar extremamente sobrecarregada e por não saber fazer as pausas devidas, essas pessoas estão simplesmente surtadas. Elas estão estressadas e pior, por começarem a somatizar as coisas, isso começa a arrebentar no físico. É estresse físico, é cansaço físico, é cansaço mental. Então fica aqui para nós um grande ensinamento de nosso Senhor. Depois de uma grande tarefa, depois de um trabalho, nós precisamos descansar. Faz o teste, fica aí uns 2 dias sem dormir, para ver se a gente consegue. Não consegue. Nosso corpo, ele não aguenta. Ele dá sinais claros de que nós precisamos, então, de fato, pausar, descansar. Isso é na vida, isso é em tudo. Isso significa dizer também que nós precisamos de momento de lazer, de descanso, momento de silêncio, momento de tranquilidade. Tudo isso faz falta para a nossa vida. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está ensinando aqui algo muito prático. Na sequência do Evangelho, as pessoas vão atrás de nosso Senhor e quando ele desembarca, diz o texto que Jesus ele viu uma grande multidão e ele teve compaixão
porque eram como ovelhas sem pastor. Então, a primeira parte, o descanso necessário e merecido para cada um de nós. Agora aqui, o segundo ponto, Jesus, ele vê uma multidão que está como ovelhas sem pastor. E essa é uma realidade. Quantas pessoas ajuntaram para si mestres, ajuntaram para si pessoas, ajuntaram para si situações, mestre, gurus, pessoas, estão seguindo ideologias, estão seguindo essas pessoas. E Jesus, ao olhar para tudo isso, ele está dizendo, e ele está vendo, que muitos de nós estamos como ovelhas sem pastor. Isso significa dizer, meus irmãos, que Jesus, ele é o verdadeiro pastor. Ele é o único pastor. E é ele que vai, de fato, nos ensinar muitas coisas. Nós podemos aprender com o Senhor e nós podemos aprender com os amigos do Senhor, os amigos verdadeiros. Os amigos do Senhor verdadeiros que, de fato, eles estão aí para poder nos colocar no caminho de Deus. Há uma multidão, meus irmãos, que estão por aí como ovelhas sem pastor. Estão aí dando cabeçada, seguindo aquilo que a sua cabeça aponta, aquilo que a sua intuição, muitas vezes, toda desvirtuada. Jesus está dizendo, ele está olhando e ele está querendo nos ensinar muitas coisas. E isso fica no meu coração, como nós precisamos aprender com o Senhor. E não tem jeito melhor de aprender com o Senhor, senão com que a sua palavra, senão direto da sua palavra, da sua doutrina, daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Não tem jeito melhor de nós aprendermos, senão diretamente com o Senhor. Meus irmãos, é imperativo que nós nos deixemos formar pela palavra de Deus, que nós nos deixemos tocar pela palavra de Deus. Quanto tempo nós gastamos da nossa vida, muitas vezes, com coisas que não vão nos construir muito. Eu não digo que nós não precisamos de passatempos, não, isso aí é tranquilo. Mas eu digo, quantas vezes nós estamos dedicando tempo a leituras, por exemplo, e até leituras que não condiz com o cristão, mas leituras que não vão acrescentar nada para nós, como na realidade nós poderíamos estar nos formando com livros espirituais, com leituras espirituais e principalmente com a Sagrada Escritura. Como é necessário que nós tomemos a Sagrada Escritura como base na nossa vida e que nós, aurindo da interpretação verdadeira que é feita pela Santa Igreja, que nós possamos então aproveitar todo o ensinamento de Jesus para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor a graça de mergulhar na doutrina de Cristo, a graça de mergulhar nos ensinamentos de Cristo e viver cada ensinamento que Jesus ele quer dar para cada um de nós. Que a gente possa viver isso com toda a profundidade do nosso coração, mas com toda a radicalidade daquele que quer beber da palavra de Deus, daquele que quer beber dos ensinamentos de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.